Olá, tudo bem? Aqui é a Sandra Pereira. Eu estou aqui hoje para participar com vocês do 24º aniversário da loja Sirius, trazendo a minha palestra, a minha explanação a respeito da psicoterapia reencarnacionista em novos tempos. Então, muito prazer a todos, sejam todos bem-vindos ao aniversário da loja, à nossa palestra. Vamos refletir então a respeito do momento atual que nós estamos vivenciando, que nos abre aí portas maravilhosas para um novo entendimento da nossa personalidade congênita, dos nossos padrões de comportamento repetitivo, né? Então, primeiramente, dando os parabéns, né, à loja, a todos os seus colaboradores, aos seus 3 sócios. Parabéns por darem continuidade a essa obra linda da mãe de vocês, né, da matriarca de vocês, que iniciou então um dos primeiros movimentos de inclusão de todas as áreas espiritualistas. Hoje eu me designo terapeuta holística, né? Então me sinto muito à vontade na loja Sirius, né? Me sinto assim atendida em todos os meus interesses lá dentro, né? Então em várias áreas. Lá é um local muito seguro para se recorrer em Porto Alegre para adquirir produtos, livros, insumos de trabalho terapêutico também, né? Então, mais uma vez, gratidão ao convite da Andrea de estar aqui, né? Poder estar aqui hoje com vocês para comemorarmos esses 24 anos da loja, né? Primeiros 24, porque se Deus quiser, a loja ainda terá muitos mais anos aí para comemorarmos juntos, né? Bom, mas então vamos ao nosso assunto, né? Eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, essa é uma das minhas formações, e como ferramenta dessa terapia, a gente utiliza as investigações do inconsciente, que até um tempo atrás eram conhecidas como regressões terapêuticas a vidas passadas, né? Este material, estas memórias, estão guardadas no nosso inconsciente. Então, em busca da comprovação científica, a ABPR, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, ao qual eu faço parte, está buscando o reconhecimento científico desta técnica e, para isso, né, trocou o nome para se adequar melhor às exigências das universidades, da comunidade científica como um todo, né? Então, hoje nós trabalhamos com as investigações do inconsciente, analisando então os padrões de comportamento repetitivo que vem acontecendo na vida das pessoas ao longo das eras, ao longo de todas as suas encarnações. E com este material que advém das investigações do inconsciente, a gente analisa o que a gente chama de personalidade congênita, né? Ou seja, a personalidade que pertence à nossa alma, é uma personalidade que não nasce e não se desenvolve com este corpinho que eu estou vivenciando hoje, né? Não, ela está contida na minha alma, né? Na nossa alma, e conforme o corpinho que eu estou habitando hoje vai se desenvolvendo, essa personalidade congênita vai se mostrando, né? Aí a importância do processo educativo da família, dos pais, né? Para ir remodelando e direcionando para a construção de uma educação da personalidade quando revela as suas inferioridades, né? Quando as crianças mostram as inferioridades naturais, reativas de sua personalidade, os pais estão ali para educar esta personalidade e construir uma nova realidade para aquele espírito, né? Então, dentro desta personalidade congênita estão as nossas características, né? As nossas qualidades já adquiridas, porque nós não somos só características inferiores, né? Nós já temos qualidades, características boas, evolutivas, já conquistadas, todos nós. Grande maioria dos habitantes aqui deste planeta já viveu muitas vidas, nós já tivemos muitas encarnações. A maioria delas trazendo traços que são repetitivos, né? Que são
congênitos que se mostram como sendo uma característica energética daquela pessoa, né? Então, isso é o que a gente chama de personalidade congênita, né? É o principal objetivo da psicoterapia reencarnacionista, é levantar esta personalidade congênita. Digamos que esta seria uma primeira parte, uma fase inicial do tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, né? Através das investigações do inconsciente, se identificar esta personalidade congênita. Afinal de contas, qual é o meu padrão de comportamento repetitivo que eu venho realizando, né? Que eu venho praticando há várias e várias encarnações. Feito isso, né, identificado esta personalidade congênita, as situações repetitivas também, que na maioria das vezes são pedidas por nós, né, em planejamento reencarnatório, a repetição das situações para que, numa tentativa de que a gente se dê conta de não repetir novamente aquelas situações, né. Então, lá em planejamento reencarnatório, onde a gente não está com o olhar egóico ainda, nós não estamos encarnados lá, a gente acha que vai conseguir, né? E aí chegamos aqui com o véu das ilusões, né? A gente acaba se perdendo na nossa naturalidade de novo, né? Então, aí passamos por uma segunda fase de tratamento, né? Que é quando a gente começa a ressignificar todas as informações que foram levantadas. Então, a gente começa a trabalhar com os níveis de raciocínio, né? Troca de visão do ego para o espírito, que a nossa visão reencarnacionista nos proporciona. É uma maneira de auxiliar as pessoas a compreender as situações de sua vida, né? Compreender o papel fundamental que normalmente os pais ou os tutores têm na vida das pessoas, os principais personagens, como filhos, irmãos, o cônjuge, né? Por que essas pessoas chegaram para conviver comigo assim, né? Qual é a utilidade delas na minha evolução? Então, ocorre toda uma ressignificação do papel destas pessoas. E não raras vezes, quando existem os conflitos, essa ressignificação, ela proporciona uma reconciliação, porque a pessoa passa a entender o porquê da existência daquele personagem na sua vida, né? E ao entender isso, consegue praticar os exercícios que nós propomos, né, no tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Daí já entra também um olhar bastante holístico, porque a gente entra com uma série de ferramentas extras, né, como processos meditativos, tratamentos espirituais, terapia floral, terapia reiki, encaminhamento para estudos das suas sensibilidades, né, das suas percepções, uma série de questões que aí variam de caso a caso, né? Mas o fato é que esta troca de visão do ego para o espírito promove uma reconciliação, uma ressignificação da importância daquele papel, né? Daquela pessoa que está participando da sua vida naquele momento, né? Assim como também a questão das situações repetitivas, né? Dentro dessa análise toda, a gente trabalha com dois conceitos que são muitíssimo importantes, né? Impactam diretamente neste trabalho de ressignificar o olhar, que é o entendimento do gatilho e da armadilha, né? São dois conceitos de base da psicoterapia reencarnacionista. Gatilhos são as pessoas, né, que fazem parte da nossa vida e que nos fazem aflorar determinadas inferioridades ou que reforçam as qualidades que eu já tenho conquistadas, né? Então, esses gatilhos, na maioria das vezes, eles estão na nossa vida para nos mostrar ou que eu tenho que corrigir ou que eu tenho que reforçar. E isso a gente consegue identificar analisando, né, prestando atenção propriamente dito no que eu sinto quando esta pessoa me provoca o gatilho, né? Então, tipo, vamos dar um exemplo assim, se a minha mãe me diz tal coisa, e ao me dizer esta coisa, ela me irrita profundamente.
Mesmo que ela esteja certa ou mesmo que ela esteja errada, isso já não entra assim, né, na análise, não entramos no meandro do julgamento, né? Quem está certo, quem está errado. Este é um momento de analisarmos a funcionalidade daquele gatilho, né? Então, se a pessoa sente raiva, um exemplo, né? Quando a mãe ou quando o marido, uma pessoa muito importante da tua vida, certo? Quando ela te diz alguma coisa que te irrita, então este é o momento de entender essa irritabilidade, porque não é a fulana de tal que me irrita. A irritação está dentro de mim. Se não fosse a fulana de tal, ia ser outra pessoa. O universo iria colocar uma outra pessoa na minha vida para me mostrar que existe essa irritabilidade dentro de mim. E não raras vezes isso acontece, é um depoimento bastante comum das pessoas em consultório, né? Me livrei da esposa que me incomodava e arranjei outra muito parecida, né? Me separei do marido ou não falo mais com tal irmão porque o irmão me provoca determinada sentimento ruim. Mas aí eu arranjo um cunhado que é muito parecido, ou arranja um vizinho que é muito parecido. E assim, o universo vai nos mandando pessoas, né? Porque estamos falando de gatilhos nesse momento, para suprir aquela necessidade que eu mesma determinei lá em planejamento reencarnatório, né? Então, é necessário que hajam pessoas na minha vida para cumprir aquele papel, para atingir aquele objetivo. E isso é feito através dos gatilhos, né? Também acontece do lado positivo, né? Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não teve um professor que nos incentivou muito, não teve uma pessoa da família que apostou, investiu em nós, né? Para que nós desenvolvêssemos um determinado talento, uma determinada qualidade inata que nós já tenhamos, né? Então, esse é um gatilho positivo, né? É uma pessoa que faz parte da nossa vida e que tem a função, né? Exerce o papel ali de reforçar as nossas qualidades. O outro conceito, então, muito importante é o conceito de armadilhas. Armadilhas já é um pouco mais complexo, porque já envolve a questão ambiental. Armadilhas tratam-se de situações normalmente repetitivas, né? Então, a gente encontra as armadilhas nas situações de dia a dia, onde possam envolver ou não necessariamente pessoas. Às vezes eu me embanano sozinha, né? E esse embananar sozinha é uma situação repetitiva. Então, esta armadilha está me mostrando que eu preciso ressignificar alguma postura interna em relação àquela situação, em relação ao meu colocar no mundo. E aí a gente trabalha na psicoterapia reencarnacionista, com vários outros conceitos que nós também temos, como a ilusão do rótulo das cascas, a troca de visão do ego para o espírito, e uns quantos outros, né? São 6 ou 7 conceitos que a gente trabalha em consultório com as pessoas, justamente para conseguir ressignificar todas essas questões que a vida nos apresenta de uma maneira muito natural nesse interrelacionamento. Mas é importante salientar que todas essas questões são escolhidas, na grande maioria das vezes, por nós mesmos, né? Em planejamento reencarnatório, antes de encarnarmos aqui para essa encarnação, a gente passa por reuniões no mundo espiritual, junto com os nossos mentores, junto com os nossos familiares que serão mais próximos, né? As pessoas mais diretamente relacionadas conosco, participam dessa reunião para deixarem pré-determinados já as situações macro da nossa vida. Claro que a gente não organiza lá nesse planejamento reencarnatório quem eu vou encontrar na padaria, né? Ou o que eu vou fazer quando eu chegar no ônibus e ver que eu tô sem dinheiro para passagem, né? Então, não são essas questões mínimas assim, né? Isso advém, é colocado à disposição para nosso livre-arbítrio, né? Para que a gente possa escolher frente a essas situações mínimas, que normalmente são as armadilhas, né?
Mas há situações macro, né? Tipo, o meu pai, a minha mãe, quais são as características dos meus pais, o tipo de infância que eu vou ter, normalmente o direcionamento profissional que eu vou escolher ou vão escolher por mim, né? A minha família que eu vou constituir, né? Como será essa família? As minhas condições financeiras, né? As minhas condições de manutenção da vida na próxima encarnação. Essas situações mais macro, assim, normalmente tem as nossas decisões juntas, né? Eu digo normalmente porque existem os casos em que algumas situações são compulsórias, né? Ou seja, mesmo nós não aceitando, nós não querendo, nós não desejando, a justiça divina, através dos mentores espirituais, nos dizem que tem que ser assim, né? Então existem as situações compulsórias, sim. Tem que se avaliar caso a caso, né? Para se identificar como é essa situação que você está vivendo, se é compulsória ou se é de sua escolha lá, né? Mas até agora, eu pouquíssimos casos peguei onde realizássemos essa identificação, né, de que tal situação foi compulsória. A imensa maioria são pessoas que participaram daquela escolha. Muitas das vezes os mentores revelam isso nas investigações do inconsciente, né? Até é importante esmiuçar um pouquinho assim sobre a investigação do inconsciente, né? Que é a ferramenta que nos proporciona todo esse trabalho, toda essa ressignificação de olhar. A investigação do inconsciente nada mais é do que um processo meditativo, onde o seu mentor pessoal, por estar ciente de que nós estamos reunidos para isso, né? Ele traz a sua memória, a sua tela mental, na maioria das vezes, né? O mentor traz para a pessoa imagens, cenas, sensações, uma ciência de alguma maneira, que aí isso varia de pessoa para pessoa, né? Como eu sempre digo, não existe manual, não existe receita de bolo para regressões terapêuticas. Cada pessoa tem o seu tipo de percepção. Então é um negócio, tem que deitar na maca e tentar fazer, né? Fazer a expansão de consciência, como a gente diz, para ver como vai ser para você, né? E não necessariamente vai ser como é para mim, como é para o fulano de tal, né? Cada pessoa tem o seu tipo de regressão, né? Mas ocorre isso, então, num processo meditativo, o mentor da pessoa acessa o seu inconsciente e traz de lá situações que ele escolhe, né? Que ele entende, avalia, de que vai ser bom para você relembrar. Né? Então é bastante importante esclarecer isto aqui, né? De que você não vai ver nas regressões terapêuticas algo que você não possa ver, né? Algo que vai ser impactante, que vai ser chocante, que você não consiga emocionalmente lidar, né? O seu mentor, ele lhe conhece. Ele faz parte da família espiritual sua, então ele não vai trazer algo muito chocante, algo que você não possa lidar. Como ele sabe que nós estamos num processo terapêutico, ele vai seguir esta linha e trazer uma relembrança que te traga informações terapêuticas, padrão de comportamento repetitivo, ele vai te mostrar isso, né? É que isso normalmente está relacionado a encarnações que foram bastante significativas, foram decisivas para o seu processo evolutivo. Então, naturalmente, acaba trazendo relembranças impactantes, né? Mas a gente trabalha isso com a ressignificação depois nas consultas. É por isso que a gente não faz só a regressão e depois acaba o tratamento. Não, é importantíssimo, uma não anda sem a outra, né? Se a pessoa tem desejo de fazer regressões terapêuticas, tem que fazer a consulta junto, porque a gente precisa entender a regressão, entender aquelas informações que vieram através da permissão do seu mentor pessoal, né? Se ele permitiu que você tivesse acesso àquelas informações, é porque informações úteis ali tem, né? Para a sua evolução, para o seu entendimento, para o ressignificar desta sua encarnação.
É por isso que a psicoterapia reencarnacionista é tida como a terapia da reforma íntima, né? Porque seguindo a linha da doutrina espírita, que é uma das principais bases reencarnacionistas que nós temos aqui na Terra, a doutrina espírita reforça muito a necessidade de realizarmos a reforma íntima. E a psicoterapia reencarnacionista, por tudo isso que eu estou falando e mais outras questões ainda, oferecem todas as ferramentas, todas as possibilidades para se realizar isso. A reforma íntima, né? Porque a reforma íntima é o objetivo de estarmos encarnados. A gente não encarna aqui para pagar dívida para alguém, para pagar dívida para Deus, que seja, né? Deus é infinitamente justo e bom. Ele não nos cobraria uma dívida como um banqueiro faz. Não é assim que a justiça divina funciona. A justiça divina é amor. Ela pede apenas reparação da lei que foi transgredida em alguma situação por nós, né? Por qualquer um de nós, todos nós estamos encarnados, é porque existe a necessidade de reparação de um passado delituoso. E esse passado delituoso, na maioria das vezes, é conosco mesmo. A pessoa infringe a lei divina a si mesmo. Então, se eu, por exemplo, matei uma pessoa numa encarnação passada, a minha dívida não é com aquela outra pessoa, porque aquela outra pessoa vai receber o dom da vida novamente através da reencarnação. Deus vai sanar isso para ela, vai devolver a vida para ela. Mas eu faltei terrivelmente com as leis divinas. Então eu preciso reparar perante as leis divinas, não perante aquele irmão, né? Se e isso pode acontecer, né? Se a justiça divina me conceder a oportunidade de reparar diretamente para aquele irmão, perfeito, ótimo, vamos lá. Mas não necessariamente precisa ser dessa maneira, né? Também existe a possibilidade de nos ser concedido uma reparação através de outros meios, né? A doutrina espírita principalmente esclarece isso, assim, não, justiça divina não é olho por olho, dente por dente. Se eu matei, eu tenho que morrer, assassinada. Não, não é assim que funciona. Se eu abortei, hoje eu não vou conseguir engravidar porque eu tenho um registro de aborto em vida passada. Não, não é assim que funciona. Justiça divina, ela analisa caso a caso, né, conforme as possibilidades de entendimento e evolução de cada um. Então, existe N possibilidades de reparação do passado. Então, com esse advento da relembrança nas regressões terapêuticas, a gente consegue inclusive identificar o propósito de vida, qual dos principais objetivos que a pessoa tem para essa encarnação. E isso está diretamente relacionado a esta necessidade de reparação da lei, né? Porque o propósito de vida, que pode estar ou não relacionado com a profissão, pode estar ou não relacionado com a família. Não existem leis taxativas na justiça divina. Cada caso é um caso e elas se aplicam individualmente, né, na evolução de cada ser, conforme uma cosmoética evolutiva. Então, no momento em que eu interfiro no livre-arbítrio do outro de maneira negativa, se é que tem como se interferir positivamente, né? Mas enfim, cosmoeticamente, a gente tem que rezar a cartilha individualmente. Eu só vou responder à justiça divina perante o que eu faço. E esse fazer pode ter a ver com o outro ou não, pode ser apenas individualmente, né? Mas o fato é que com essa identificação de propósito de vida, através das investigações do inconsciente, a gente consegue ter verdadeiros redirecionamentos de rota desta encarnação. Porque através do mundo das ilusões, aqui, quando a gente está encarnado, a gente esquece das vidas passadas, né? Então a gente esquece também do planejamento reencarnatório, embora a gente conserve uma vaga intuição, né? Mas muitas pessoas, muitas mesmo, assim, não são raras as pessoas que estão completamente desviadas do seu propósito de vida. Ou seja, elas esqueceram, elas se afastaram completamente, intimamente, do objetivo dessa encarnação.
do porquê nasceram aqui, né? Hoje em dia é bastante comum se ver jovens terminando o ensino médio, e ao analisar as possibilidades de profissões, né, as possibilidades de faculdade que poderão fazer, muitas pessoas dessa idade, pais, né, também encaminhando os indecisos para fazer a grafologia, que eu trabalho, o enneagrama, né, teste vocacional para auxiliar eles a se direcionar. Então, uma das principais quesitos de análise de qual profissão escolher é qual rende mais, qual paga os melhores salários, né? Então, através desse tipo assim de valor, né, que a gente analisa as questões da vida, as pessoas acabam se afastando do seu propósito de vida, né? Acabam não cumprindo com essa necessidade de reparação do passado. Que se a gente tivesse um olhar correto, um olhar do espírito, como a gente diz na psicoterapia reencarnacionista, a pessoa escolheria a sua profissão, este adolescente, né? Claro, normalmente estão ali na fase da adolescência, finalzinho da adolescência, início da vida adulta, né? Escolheriam uma profissão de acordo com seus dons, de acordo com as suas habilidades inatas, com os seus gostos de atividades, né? A profissão seria escolhida de acordo com isso e não de acordo com o que paga mais, de acordo com o que dá mais visibilidade, mais sucesso profissional. É claro que isso tudo, todos nós almejamos, todos nós queremos isso, não é verdade? Sucesso financeiro, sucesso de reputação, todos nós queremos isso, mas isso pode ser alcançado em qualquer profissão. Desde que tu seja um profissional dedicado, um profissional competente, né? Um profissional que ama o que faz. Porque esse é que é o X da questão de se estar alinhado com o propósito de vida. A pessoa tem que amar o que faz, né? Enquanto não amar o que faz, enquanto o trabalho for trabalho, né, der trabalho, as pessoas não vão estar encaixadas no seu propósito de vida. Isso falando em termos do propósito de vida ser analisado do ponto de vista profissional, né? Porque também existem os outros propósitos, né? Ninguém nasce com apenas um propósito. Isso é importante salientar, né? Essa palavra tem sido muito dita, né? Propósito de vida. Mas existem vários propósitos ao qual nós assumimos compromisso, né? Para esta encarnação. Existem os propósitos familiares, os propósitos pessoais, os profissionais, os propósitos sociais, e assim vai, né? Então, nas regressões, a gente consegue fazer uma delimitação bem interessante nesse sentido, né? Porque as regressões mostram. É como se fosse ver um filme, mostram o ambiente que tu costumava viver, qual o teu tipo de interação na sociedade, qual a tua relação com essa questão de propósito de vida, porque muitas das vezes estar fora do propósito de vida já é uma característica congênita, né? Se identifica alguns casos assim. Mas, como tudo, a gente tem que analisar caso a caso, né? Não dá para se ser taxativo em relação a nada, né? Em relação, então, à personalidade congênita, muito menos, até porque não existe um padrão, né? A BPR, ela possui estatísticas, né? Principalmente para a questão das doenças. Nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, nós temos acesso através do portal a estatísticas que a associação disponibiliza dos tipos de comportamento repetitivo que redundam em tais doenças hoje. Né? Então, é bem plausível assim se analisar as doenças de um ponto de vista de padrão de comportamento repetitivo. Não raras vezes se tem casos de cura de doenças em função dessa identificação. Né? Então, identifiquei qual o meu padrão sentimental que causa tal doença. Se eu me dedico a mudar este padrão sentimental, a doença some, ela não tem mais razão de existir, né? Então, isso é a psicoterapia reencarnacionista, né? Falando de um modo geral, assim, para vocês.
E o propósito aqui da nossa palestra de hoje é a psicoterapia reencarnacionista para novos tempos, né? Então, como será a personalidade congênita do novo tempo depois de Covid-19, depois que essa pandemia passar? Porque sim, ela vai passar, nós não vamos vivenciar ela para sempre, embora às vezes pareça, né? Mas a personalidade congênita que se espera, que se almeja e que se está buscando através das terapias alternativas é uma personalidade congênita do buscador, né? Da pessoa que está atenta, que está olhando para as suas necessidades íntimas em relação à evolução. Né? Não dá mais, não vai dar mais para a pessoa tapar o sol com a peneira, porque senão essa pessoa vai baixar sua imunidade, vai pegar as doenças que estiverem por aí, não vai conseguir conviver com os seres que vão estar nessa nova vibração, né? Porque não necessariamente precisam ser as crianças da nova era com o seu DNA renovado. Existe a possibilidade, através de processos conscienciais, como o que a psicoterapia reencarnacionista promove, nós alterarmos o nosso DNA e nos encaixarmos nessa nova realidade energética e sistêmica que o novo planeta Terra está arrumando, né? São eventos e mais eventos planetários que se tem notícia, todos indicando uma modificação muito grande do nosso planeta em relação às suas características magnéticas, energéticas e espirituais. Então, nós precisamos estar atentos para nos adequarmos a essa nova realidade. E essa nova realidade de um ser desperto, como se diz, né? É uma realidade da pessoa que se conhece, da pessoa que identifica, consegue enxergar e identifica. Veja bem, não se está pedindo que a gente evolua e vire anjo de uma hora para outra. Não, não é nesse sentido. Deus não nos pede pressa para nossa evolução, não é verdade? Deus nos pede constância, apenas isso. E esta constância, ela se dá através do constante esforço pelo autoaprimoramento. Então, isso é o que se pede para o período pós-pandemia do coronavírus, né? O coronavírus é bastante difundido, isso é uma doença que magneticamente vibra na faixa do medo. Então, qual é o nível do seu medo? Analisando isso nos processos de psicoterapia reencarnacionista, a gente consegue identificar quais são as âncoras que te ligam ao medo num passado remoto. Porque todos nós já vivemos pandemias anteriormente nesse planeta, né? Foram N pandemias que já aconteceram, nós estávamos lá vivenciando tudo isso. E hoje esses registros todos estão vindo à tona, né? Reforçando o inconsciente coletivo, reforçando uma psicosfera que vibra no medo. Então, enquanto nós não conseguirmos transformar essa psicosfera de medo, nós não vamos sair do convívio com esse vírus, porque ele vibra no medo, ele está se alimentando no ambiente dele, certo? Então, vamos modificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir frente a todos os esclarecimentos que nós temos disponíveis aí, de espiritualidade, de terapias alternativas, de contato com mentores, né? Por N portas que vêm. Tem espiritismo, grande fraternidade branca, umbanda, Seichonoye, enfim, uma série de portas que a espiritualidade está mandando, e muitas delas também não são necessariamente relacionadas, ligadas à fé, né? Nós temos, por exemplo, as barras de Axis, que possuem nos seus processos verbais verdadeiras âncoras de elevação de sintonia vibratória. E não tem nada a ver com fé, né? São apenas processos cerebrais que as barras de Axis promovem. A mesma coisa Theta Healing e assim vai, constelação familiar sistêmica também, né? Então, existe N portas hoje em dia que a espiritualidade está acessando para nos auxiliar a sair desse ciclo vicioso de sentimentos inferiores.
de sentimentos de escassez, de falta de amparo, né, de desproteção. Então, é o momento de nós nos ligarmos ao Criador que existe dentro de nós. O convite para o isolamento é para isso, para retornarmos à fonte, que é dentro de nós mesmos, né? Não tem problema se a gente olhar para dentro de nós mesmos e enxergar lá dentro as nossas inferioridades. Isso é muito natural. Acontece comigo também. Deve acontecer com você que está aí me assistindo, né? Mas, como eu estava dizendo antes, Deus não nos pede pressa. Ele nos pede constância. Se você olhar para dentro, nesse período de isolamento, e enxergar algumas inferioridades, ótimo. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. Então, se você identificou as inferioridades, procure ajuda. Procure esclarecimento, procure estudar alternativas de modificar esse seu padrão inferior. Provavelmente esse padrão inferior é o que você vem repetindo várias e várias encarnações, várias e várias vidas, repetindo esse padrão inferior de sentimentos e pensamentos. Existem N técnicas, N ferramentas terapêuticas para que você possa modificar essa sua realidade. Este é o objetivo dessa situação todas que nós estamos vivenciando, né? A espiritualidade permitiu que este vírus desconhecido viesse para intimamente nos dar um empurrão de evolução, porque nós precisamos acelerar o nosso passo íntimo, porque a Terra está correndo, a Terra está modificando as suas características. Naturalmente, ela está modificando a sua vibração. Nós temos que correr atrás para poder permanecer aqui nesse planeta. Senão, o nosso corpo físico não vai conseguir aguentar. Os nossos corpos espirituais vão conflitar com as ondas magnético-espirituais e elétricas que vai ficar cada vez mais na Terra, né? Essa já é uma realidade que se vive. As pessoas estão cheias de mal-estar. Isso é em função das questões energéticas todas, né? Que já não estamos mais nos adequando ao oxigênio que se respira, por exemplo, né? E isso só tende a aumentar. Então, meus amigos, eu acho que seria isso, né? Para este nosso vídeo, para esta apresentação aqui no aniversário da loja Sirius. Eu agradeço a atenção de todos. Eu acredito que vão deixar os meus contatos, né, as minhas redes sociais disponíveis aqui junto desse vídeo. Em todos os casos eu vou falar para vocês. O meu WhatsApp é 51984060722. E os meus contatos nas redes sociais é Sandra Pereira, terapeuta holística reencarnacionista. Você me encontra na página do Facebook, com o meu perfil lá no Instagram e também o meu canal no YouTube e esse WhatsApp aí que eu passei para vocês, tá? 51984060722. Eu estou à disposição para mais informações, mais esclarecimentos e até mesmo para esmiuçar algum caso a caso que seja necessário. Um grande abraço a todos, mais uma vez parabéns para a loja Sirius, um grande abraço aos 3 sócios que administram a loja e até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!